Nós vamos agora analisar como o arquivo está sendo gerado. Aí vamos começar essa análise aqui no lado cliente, tá? Vou clicar então na janela SPED fiscal principal. É uma janela WPF, tá? Sem muitos segredos aqui. Ok? E aqui no botão gerar SPED fiscal, na verdade não vou nem clicar nesse botão, eu vou pressionar aqui Ctrl Alt 0 para nós analisarmos o código fonte, tá bom? Veja que eu tenho aqui em arquivo gerado um array de bytes, né? Então eu vou receber o arquivo aqui e lá no servidor o método que retorna o arquivo do SPED, né? O método gerar SPED me retorna um array de bytes, tá? Então eu vou receber esse cara aqui, ó, em arquivo gerado. Eu tenho uma variável pública do tipo string, que será o caminho do arquivo, e tenho uma variável para controlar o preview, né, que é essa janelinha aqui, ó, preview principal, tá? O arquivo ele é exibido nessa janela conforme você observou lá no tour. Bom, botão sair, eu fecho a janela SPED fiscal que foi criada lá no balcão, né, lá no menu, tá? No menu do balcão PAF. Botão 3 é esse cara aqui, né? Aqui, ó. Botão 3, clique, pronto. O que é que ocorre ao clicar nesse botão? Eu acesso o servidor, né, o serviço, e chamo o método gerar SPED. Retornando, né, o retorno desse método aqui eu jogo em arquivo gerado, como nós já vimos, que é um array de bytes, tá? O que é que eu passo como parâmetros? A data início, a data fim, o índice do combo da versão, o índice do combo da finalidade, o índice do perfil de apresentação, 101. O que será isso aqui? Vamos ver lá. Então aqui, olha, data início, data fim, versão, finalidade, perfil. Daí eu passo a empresa, o inventário, e contador, né? Em empresa eu estou passando 1, isso que a gente tem que pegar da seção, tá? Quando nós estivermos utilizando o login, a empresa vinculada ao usuário que logou é que deve subir aqui. Esse 0 eu estou passando o inventário, mas aqui eu tenho também o inventário, ó, informação do inventário, então eu tenho que pegar daqui, tá? Já fica aí como exercício para você fazer isso aí. E o 1 é o contador, estou passando o contador estático como 1. E aí, onde é que eu vou permitir que o usuário informe aqui qual é o contador? Como é que eu vou listar os contadores que estão armazenados no banco para que o usuário selecione o contador que é responsável pela geração do arquivo? Também é um exercício que já fica aí para você, tá? Bom, depois que eu informo tudo isso, né, eu chamo o método lá e ele me retorna aqui um array de bytes, tá? Daí, olha, eu utilizo o método salva arquivo temp local. Esse método está logo aqui abaixo, ó, salva arquivo temp local. E o retorno dele é uma string. Essa string é que eu vou guardar aqui em caminho arquivo, tá? Bom, esse método salva arquivo temp local, embora ele se encontre aqui nessa janela, o ideal é que ele fique numa classe de infraestrutura, tá? Tanto é que na janela Sintegra principal, que é onde eu gero o arquivo do Sintegra, eu tenho esse método duplicado, ó, salva arquivo temp local, tá? Então a gente tem que pensar, né? Você vai pensar em como você vai remover esse método daí, onde é que você vai colocar esse método, tá bom? Já fica aí como exercício, né? Pois não tem sentido nós termos métodos duplicados dessa forma, até porque ele é um método de infraestrutura, deve estar no outro local. Mas enfim, como é que ele deve funcionar, né? Nós vamos criar aqui um caminho temporário, que vai ser o getTempPath do sistema, e o nome do arquivo, spedfiscal.txt, tá? Se não existir o arquivo, ele vai criar o arquivo. Vai criar o arquivo e vai escrever dentro do arquivo o stream recebido. O que é o stream recebido? É o stream do arquivo gerado. Eu vou converter agora esse arquivo gerado, que é um array de bytes, para um stream. Aí eu pego esse stream e escrevo ele dentro do arquivo. Que arquivo?
o SPED fiscal TXT, que foi criado aqui dentro do caminho temporário do sistema. E eu retorno esse caminho, ó. Retorno esse caminho para cá. Nesse momento eu tenho o caminho onde o arquivo foi gerado, né? Se eu quisesse exibir o arquivo no editor padrão do Windows, seja o Notepad, Notepad++, tá? Eu utilizo esse código aqui, ó. System.diagnostics.process.start caminho arquivo. Como eu estou utilizando um preview padrão, aqui um preview que nós criamos, né? Então eu crio uma janela, janela preview principal. Para file name desse preview principal, que é uma variável lá, eu passo o caminho do arquivo. Daí eu seto aqui os dados da janela, a largura dela, a altura, né? E finalmente eu mostro a janela, tá? Então em preview principal, você vai observar, vou pressionar Ctrl Alt 0, que ele tem aqui um file name, ó, tá? Então no método carrega arquivo, ele vai pegar esse file name, né? E vai carregar os dados desse file name dentro do Rich Dashbox arquivo, que é esse cara aqui, tá? O que é que tem no botão imprimir? Nada, você vai implementar. O que é que tem no botão salvar? Também nada, você vai implementar, tá? O que é que tem no botão sair? Seria um this.close, né? Mas você vai descomentar, vai ver o que vai acontecer quando você fizer isso daí, tá certo? E vai adequar de acordo com o que deve ser, né? Você vai colocar esse botão sair para funcionar, ou seja, você vai implementar como exercício esses 3 botões aqui, ok? Se você não quiser ter esse trabalho e não quiser ter essa janela de preview, você pode partir para isso aqui, ó, tá? Daí você exibe o arquivo já dentro do processador de texto padrão, né? O usuário já vai saber onde é que ele está, e a partir de então o usuário ele pega esse arquivo, ele valida esse arquivo lá no programa validador do SPED e manda esse arquivo para a Secretaria da Fazenda, né? Para a Receita Federal, enfim, para o órgão do governo que exige a apresentação desse arquivo aí, tá bom? Então esses exercícios é interessante que você faça, né? Para que você aprimore o seu aprendizado, tá? Agora, como é que você vai fazer para funcionar? Aí fica a seu cargo, tá? Como vai ficar o seu sistema, né? Que você vai vender para o seu cliente, vai colocar em produção. Aí você que vai decidir, né? Se você chama aí o editor padrão, se você usa essa janela preview, como é que você vai melhorar essa janela preview? Aí fica de acordo com a sua criatividade, de acordo também com a sua necessidade, tá bom?